Olá, meu nome é Exler, eu sou o idealizador do Anarca Blue e também um dos palestrantes e organizadores. O Anarca Blue é um evento libertário que foi realizado no último sábado, dia 7 de dezembro de 2019, em Blumenau. Foram 8 palestras, 3 de manhã e outras 5 à tarde. Foi tudo transmitido ao vivo, mas a gente teve alguns problemas na transmissão de manhã, então vou refazer minha parte ali. Bom, eu trabalho com máquinas pesadas, então faço cursos para operadores de guindastes, máquinas de terraplanagem, pavimentação, concretagem, fundamentos. Já há 7 anos tenho empresa de treinamentos. E é a primeira vez que eu estou organizando um evento libertário, é a primeira vez também que eu apresentei uma palestra sobre meio ambiente. Então, vamos lá ao tema. Mentiram para mim sobre o meio ambiente. Nessa palestra serão refutadas as mentiras mais comuns sobre o meio ambiente. Al Gore recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007, junto com um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, pelos seus esforços na construção e disseminação de maior conhecimento sobre as alterações climáticas induzidas pelo homem e por lançar as bases necessárias para inverter tais alterações. Recebeu ainda o Prêmio Princesa das Astúrias de 2007, concedido pela Fundação Princesa das Astúrias na cidade de Oviedo, Espanha. O Al Gore afirma que o ser humano está causando o aquecimento global e, por consequência, o mar vai subir e inundar as cidades litorâneas. Depois dos prêmios que recebeu, ele comprou uma mansão com 6 lareiras à beira-mar. Bom, aí a dúvida que fica é a seguinte: como que ele vai fazer para acender as 6 lareiras debaixo d'água? Eu acho que ele está vendo muito Bob Esponja, deve ser isso. O Greenpeace surgiu em 1971 como um grupo de protesto contra os testes com bombas nucleares. Depois passaram a defender outras causas ambientais. Patrick Moore é cofundador do Greenpeace e se afastou do grupo na década de 1980. Vejamos o que ele tem a nos dizer sobre meio ambiente. O medo tem sido usado ao longo da história para ganhar o controle das mentes e das carteiras das pessoas. O aquecimento global é estritamente uma campanha de medo e culpa. Você tem medo de matar seus filhos porque está dirigindo seu SUV e emitindo dióxido de carbono? Você se sente culpado por isso. Não há motivação mais forte do que o medo e a culpa. Os cientistas são cooptados e corrompidos por políticos e burocratas que investem no avanço da narrativa da mudança climática, com o objetivo de centralizar ainda mais o poder político e o controle. As empresas verdes parasitam os contribuintes por meio de regulações e subsídios favoráveis, ao mesmo tempo que desfrutam de proteção propagandística em toda a mídia. A narrativa do aquecimento global é uma ameaça existencial à razão. É a maior mentira desde o tempo que as pessoas pensavam que a Terra era o centro do universo. O aquecimento global está tratando a ciência como superstição, uma espécie de combinação tóxica de religião e ideologia política. Não há verdade nisso. É uma farsa completa. É curioso a gente observar que os Simpsons acertaram mais uma previsão, né? Uma estratégia muito antiga, já foi usada anteriormente para defender ideologias e tal. Roubaram os meus sonhos. Bom, agora eu vou começar a refutar as mentiras mais comuns ali, que o Pinóquio vai contar pra gente. Então, o capitalismo malvadão está destruindo o planeta. Precisamos do governo para salvar o meio ambiente. Será? Vamos a alguns fatos, né? Bom, alterações no clima, chuvas, secas, furacões, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, são fenômenos absolutamente naturais. A ação humana não tem nada a ver com isso. A ação humana, ela tem grande impacto em pequenas áreas, porém ela é insignificante no clima global. Por exemplo, se lançarmos uma bomba atômica aqui sobre a cidade, a gente destrói a cidade, cidades vizinhas também vão sofrer algumas consequências, porém o restante do mundo não vai ser afetado. Só vão saber do que aconteceu e pelos noticiários. E se considerarmos os maiores danos causados pela ação humana, esses danos são justamente a ação de governos, tais como bombas, o Mar de Aral, a grande fome na China de Mao Tse Tung.
Então não tem por que achar que precisamos do governo para salvar o meio ambiente. Bom, outra mentira. A poluição e o CO2 causam o efeito estufa e o aquecimento global. O nível dos oceanos está subindo por causa do aquecimento global. Também não. Antes mesmo de haver industrialização, houve vários períodos mais quentes. Também houve períodos mais frios. E todas as previsões apocalípticas estão falhando miseravelmente há décadas. O que de fato vem acontecendo são variações climáticas naturais, que nada tem a ver com a ação humana. E quanto ao nível dos oceanos, bom, James Cook foi capitão da Marinha Real Britânica no século XVIII. E a serviço do Império Britânico, ele navegou o mundo e mapeou diversas áreas. Atualmente, no século XXI, quase 300 anos depois das áreas mapeadas lá pelo James Cook, bom, os mesmos lugares estão com o mesmo nível. Então não houve alteração. Há algumas alterações cíclicas, né? Tipo maré alta, maré baixa, mas na média se mantém como estava há 300 anos. E essa história aí de que o aquecimento global está derretendo o gelo da Antártida e que o CFC destrói a camada de ozônio. Bom, todos os anos parte do gelo da Antártida derrete e depois congela de novo. Isso acontece naturalmente por causa das estações do ano. Inverno, verão, normal. Se a Antártida estivesse derretendo ano após ano, teríamos um aumento no nível dos oceanos. E isso não está acontecendo. O CFC ele é um gás totalmente inerte e não reage com nada. Em 1987, as patentes do CFC tornam-se públicas. Então inventa-se essa historinha de que o CFC destrói a camada de ozônio e causa o aquecimento global. Aí cria-se um substituto mais caro, o HFC, que não funciona em equipamentos antigos de refrigeração e tudo precisa ser substituído. Agora que as patentes do HFC estão se tornando públicas, né, vieram com uma historinha de que o HFC destrói a camada de ozônio e causa o aquecimento global. Aí cria-se um substituto mais caro ainda, que também não vai funcionar nos equipamentos antigos e tudo precisa ser substituído de novo. Bom, essa mentira aqui é absurda, é incrível como alguém em pleno século XXI consegue acreditar nisso, né? Então, árvores semeiam chuva na região da Amazônia, diz estudo da USP. Sem as plantas, clima da área seria drasticamente alterado, afirma cientista. Estudo publicado na Science foi feito junto com a Universidade de Harvard. Tipo, encheram aí de cientistas e universidades para dar alguma credibilidade numa coisa que obviamente é mentira. Mas então, por que chove? Bom, as árvores da Amazônia estão lá porque chove, não chove porque tem árvores. Estão trocando causa e efeito, é o contrário. Então, se desmata a Amazônia inteira, em pouco tempo cresce tudo de novo, porque vai continuar chovendo igual. Por outro lado, se a gente plantar no deserto, adubar, irrigar artificialmente, vai crescer, ok, mas é só parar de irrigar artificialmente que vai morrer tudo porque vai continuar não chovendo. Mas então por que chove? Bom, a água evapora e o vapor de água forma as nuvens. Acontece que mais de 98% de toda a água do planeta está nos oceanos. Então, se observarmos aqui as imagens de satélite do Google, fica fácil identificarmos onde chove e onde não chove. Então, a água evapora e forma as nuvens, a maior parte está nos oceanos, mais de 98%. Acontece que as nuvens são sopradas pelos ventos e muitas vezes caem sobre os continentes. Devemos levar em consideração também montanhas, cordilheiras. Afinal, isso funciona como barreiras naturais, impedindo ou dificultando a passagem de nuvens. Então, no sul do Brasil chove bastante. Por que isso acontece?
oceano, formação de nuvens, ventos favoráveis soprando em direção ao continente. Chove bastante em Joinville, pois temos aqui o oceano, a cidade de Joinville, ao lado a Serra Dona Francisca, que funciona como uma barreira natural dificultando a passagem das nuvens. Então, as nuvens com menos de 1 quilômetro de altura vão ficar em Joinville. Só as nuvens mais altas passam adiante. E a Amazônia? Aqui temos Oceano Atlântico, ventos favoráveis soprando em direção à Amazônia. Aqui temos uma área plana e mais a oeste a Cordilheira dos Andes. Então a Cordilheira dos Andes é a segunda mais alta do mundo e isso funciona como uma imensa barreira impedindo a passagem de nuvens para o outro lado. Então nuvens deslocadas nessa direção estacionam por aqui. Então desse lado vai chover bastante. Olha que interessante o mapa do Peru. Aqui é tudo verde, aqui temos a Cordilheira dos Andes, do outro lado é tudo seco. Ah, mas por que aqui é tudo seco e está do lado do oceano? Porque os ventos sopram nessa direção. Na Bolívia acontece algo parecido. Tudo verde de um lado, cordilheira do meio e tudo seco do outro. Nessa região aqui temos o Pantanal, cordilheira, norte do Chile, deserto do Atacama. Ao sul do continente a direção dos ventos é oposta. Por isso que acontece isso. No sul do Chile temos área verde, enquanto que no sul da Argentina é seco. A direção dos ventos é oposta. Por isso é desse jeito. Mas o que temos do outro lado do Atlântico? O deserto da Namíbia. No sul do Brasil chove bastante, do outro lado é seco. E no norte da África temos o deserto do Saara. Isso porque fica do lado da Ásia. Então, aqui não há formação de nuvens. E os ventos daqui são soprados para cá. Um pouco mais abaixo, temos aqui a floresta do Congo. Porque está do lado do oceano. Então temos formação de nuvens e ventos favoráveis. Voltando aqui ao Saara, do outro lado do Atlântico temos Caribe. No Caribe chove bastante. Então, vemos aqui que árvores não tem nada a ver com chuva. Então, as árvores estão lá porque chove. Olha que interessante o mapa de Madagascar. Oceano, ventos favoráveis, tudo verde, cordilheira e tudo seco. A maior cordilheira do mundo é a Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest. De um lado é tudo verde, do outro é seco. Deserto do Tibete. A Austrália chove pouco, por isso que é seco assim. A Austrália tem algumas regiões montanhosas aqui onde chove mais, porém a maior parte do país é plano. As nuvens passam por ali, não há barreiras naturais. Perto da Austrália temos Papua Nova Guiné e Indonésia, que são ilhas mais montanhosas onde chove bastante, onde há barreiras naturais retendo as nuvens vindas dos oceanos. E essa história aí de que a Amazônia é o pulmão do mundo e que os recursos naturais estão se esgotando. Bom, a Amazônia não é o pulmão do mundo, não faz sentido isso. A Amazônia ocupa só 1% da superfície do planeta. E o fato é que todas as florestas, selvas e bosques do planeta juntos produzem 24% do oxigênio. E tem um detalhe, consomem praticamente tudo. No fim, a relação entre produção e consumo tende a ficar no empate. As florestas, selvas e bosques não contribuem praticamente nada para a oxigenação do planeta. O verdadeiro pulmão do mundo são os oceanos. As algas marinhas jogam na atmosfera cerca de 55% de todo o oxigênio produzido no planeta. E quanto aos recursos naturais, para resolver o problema dos recursos escassos, não há nada melhor do que o respeito à propriedade e o sistema de preços. Se diminui a oferta e aumenta a demanda, o preço aumenta. Se aumenta a oferta e diminui a demanda, o preço diminui. Então isso naturalmente equilibra as coisas. Se tem algo sobrando, vai sair barato. Se algo é escasso, vai sair mais caro, o consumo diminui,
naturalmente. E interessante que nos últimos 40 anos a população mundial quase dobrou e o número de pessoas em situação de extrema pobreza caiu pela metade. Então, os recursos não são escassos, tem bastante. Inclusive, o padrão de vida das pessoas está melhorando. E essa história aí de que tem gente demais no mundo e que precisamos do governo para proteger os animais? Bom, o mundo não está de modo algum superpovoado. Ao redor do planeta há enormes espaços de terra totalmente desabitados. Existe uma inacreditável quantidade de espaços abertos e não povoados. No Brasil, apenas 0,2% do território está ocupado por cidades e infraestrutura. E se dividirmos a área dos continentes pela população, nós temos 20 mil metros quadrados de área por pessoa. É bastante. Ah, mas não se aproveita tudo, tem deserto, tem geleiros. Tá, mas se for só 10% disso, já é muita terra. Sendo assim, por que tantas pessoas ainda acreditam tão piamente nesse mito do superpovoamento? A razão é simples, é que a maioria das pessoas vive em áreas de alta densidade populacional. E isso não é uma amostra nada representativa da real situação do mundo. Por exemplo, 85% dos brasileiros ocupam 0,2% do território. E também não precisamos do governo para proteger os animais. E para deixar isso mais claro, eu separei os animais em 3 grupos. Então, grupo 1, pragas. Então, animais como ratos, moscas, baratas são pragas, tem mais é que morrer mesmo, ou alguém quer que isso seja protegido por acaso. Então, não deve ter proteção ambiental para pragas. Grupo 2, tanto faz. O grupo 2 são aqueles animais, tipo urubus, andorinhas, que não são pragas, mas também não têm valor econômico, então tanto faz, podem viver livremente sem necessidade de uma proteção ambiental. E grupo 3, o valor econômico. Então, todos os dias milhares de bois, porcos, galinhas são mortos e ninguém está preocupado com isso. Afinal de contas, se tem valor econômico, alguém vai criar e multiplicar. A não ser que o governo crie barreiras, crie problemas. Mas sem o governo para atrapalhar, tendo valor econômico, alguém vai criar, alguém vai reproduzir esses animais. Aí um exemplo bem interessante são os elefantes na África. Então, no Quênia, por exemplo, na década de 70 foi proibido a caça. Por consequência, ninguém cria elefantes e as caças ocorrem às escondidas. Então, a população de elefantes no Quênia vem diminuindo ano após ano e já beira a extinção. Enquanto que no Zimbábue, que não foi feito simplesmente nada por parte do governo, nenhuma lei, nenhuma regulamentação, nada. Bom, no Zimbábue os fazendeiros e populações locais começaram a criar elefantes. Eles estão se multiplicando e nunca teve tanto elefante no Zimbábue quanto temos hoje. Então tem fazendeiros criando elefante para caça. Se tornou algo lucrativo. E essa história aí de que os agroquímicos matam e que alimentos orgânicos são mais saudáveis? Defensivos químicos matam? Será que isso é verdade? Será que agrotóxicos realmente só foram produzidos para fazer mal? Vamos a alguns fatos então. Na década de 60, a expectativa de vida no Brasil era 45 anos de vida. Hoje, em 2018, a expectativa de vida é 75 anos. Na década de 60, olha que é mais engraçado, a alimentação era 95% orgânica. Não existia tratamento químico, não existia lavouras em nível industrial como tem hoje no Brasil. Hoje, a alimentação, 95% da alimentação passa por algum tratamento de agroquímicos. Ah, mas os agrotóxicos têm que fazer mal. Os defensivos químicos têm que fazer mal. Então vamos passar para os 2 estados do Brasil que mais usam agroquímicos no Brasil. Paraná, a expectativa de vida é 77 anos. Rio Grande do Sul,
a expectativa é 78 anos de vida, 3 anos a mais do que a média brasileira. Mas isso não pode estar certo. Então vamos para o Japão, que é um país que usa 8 vezes mais agroquímicos que o Brasil. A expectativa de vida lá é de mais de 80 anos. Mas isso tem que estar errado, tem alguma coisa errada. Bom, então vamos entender por que isso acontece. A maior produção de toxinas do mundo são as pragas e as doenças que fazem. Quando uma praga ataca a lavoura, quando uma doença ataca a lavoura, ela libera toxinas para destruir a planta. Se você não tratar aquela planta, o que sobrar daquela colheita e for consumida vai estar cheio de toxina. Assim acontece com animais, com plantas. É por isso que quando um agrônomo, um veterinário, receita alguma coisa para você aplicar, ele está falando em um tratamento. É o mesmo procedimento que o médico quando vai tratar um paciente. É um tratamento para salvar aquela vida e manter ela até ela completar o ciclo e produzir comida. Então, agroquímicos defensivos fazem mal? Eu tenho minhas dúvidas. O resultado que mostra no mundo inteiro é bem exatamente o contrário. Plantas tratadas são mais saudáveis. O que é a agricultura? Agricultura, em suma, significa produzir vida. Essa vida se transforma em comida. Mas a vida que nós cultivamos, ela é frágil. Ela depende de tecnologia para ser protegida do meio ambiente, das agressões do meio ambiente, para vir a se tornar alimento. Nós precisamos de adubação, nós precisamos de proteção para essa vida. Nós fazemos usos de adubos químicos, mas também fazemos uso de adubos orgânicos, como o caso do resíduo de frango, cama de frango e cinza que está aqui do lado. Todo agricultor faz uso de vários tipos de tecnologia disponível, não só química, para chegar a ter uma produção boa. Essa vida, ela depende às vezes de uma interferência, de um defensivo, alguma coisa, para vir a se tornar alimento saudável. O problema está na legislação brasileira, que é extremamente restritiva para a entrada de novos produtos. Por exemplo, a nossa legislação leva 8 anos para liberar uma nova molécula. Dentro do Ministério, dentro do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, existem mais de 600 novas moléculas esperando uma liberação para serem usadas. Isso vai atrasando o desenvolvimento tecnológico da agricultura. Enquanto no resto do mundo a legislação é bem menos restritiva, é bem menos tempo. Então o que acontece? Quando uma empresa nova uma empresa que tem um produto revolucionário, uma empresa nova, por exemplo, ela não consegue esperar 8 anos, ela quebra antes disso, porque esses exames, esses testes, essa burocracia toda que o Ministério impõe, ela é caríssima. Então o que eles fazem? Eles saem daqui, levam essa tecnologia e esse pessoal para um outro lugar, como a Índia, como a China, ou um lugar onde tem uma legislação menos restritiva, e produzem esses produtos lá. Então a agricultura de lá vai desenvolver, eles vão ter mais riqueza, mais fartura, enquanto nós aqui ficamos ancorados a essa legislação bizarra. O que está acontecendo hoje no Congresso é que estão tentando melhorar essa legislação para nós caminhar a parte do lado do que o mundo inteiro está fazendo. Essas pessoas que vêm reclamando, se queixando e falando contra a agricultura, a maioria delas jamais plantou um pé de cebola na vida. Nunca fez um cultivo, nunca acompanhou uma planta ou um animal até a idade adulta para falar sobre isso. Eles não têm e querem falar em conhecimento. E essa história de que o trânsito é cada vez mais poluído por causa dos automóveis? Bom, isso também é mentira. O trânsito nas grandes cidades está mais limpo graças aos automóveis. E é muito fácil refutar isso. Antes do automóvel, o principal meio de transporte nas grandes cidades era o cavalo. E cada cavalo produz em média 10 quilos de bosta por dia. Então, no final do século XIX, Londres já possui uma frota de 50 mil cavalos. Eram 500 toneladas de bosta por dia espalhada pela cidade. Nova York, no final do século XIX,
já possuía uma frota de 100 mil cavalos. Eram 1.000 toneladas de bosta por dia espalhada pela cidade. Olhe para a rua. Imagine cada carro sendo substituído por 10 quilos de bosta espalhado na rua. O que está poluindo mais? Bom, era tanta bosta acumulada nas ruas de Londres, Nova York e outras metrópoles que as projeções para o século XX eram apocalípticas. O Londrino Times disse que até a década de 1940 as pilhas de esterco chegariam a 3 metros de altura. Do outro lado do Atlântico, temia-se que quem morasse ou trabalhasse até o segundo andar em Nova York estaria em 1930 soterrado de merda. É muita bosta, sem contar a urina, as moscas e cavalos mortos apodrecendo nas ruas. Em 1880, a cidade de Nova York precisou se livrar de 15 mil carcaças de cavalos mortos. Não havia um plano de descarte e tratamento decente para tamanho problema nessas metrópoles equinas. Então assim era uma grande cidade antigamente. E aqui temos uma imagem de Morton Street, no ano de 1893. Como podemos ver, tem bastante bosta espalhada pela rua e isso era normal na época. Então, se olharmos no Google Maps lá, Morton Street, esquina com a Blacker Street, a gente vai ver uma rua limpinha, organizada, bem melhor do que era. E essa história aí de que carros elétricos poluem menos. Será? Bom, isso é outra mentira. Aqui temos a imagem de um carro a diesel confrontando com um carro elétrico, né? Então, de fato, o carro a álcool, diesel, gasolina, ele emite lá uma fumacinha. E o elétrico não faz isso. Porém, o carro elétrico precisa de baterias, e as baterias precisam ser recarregadas, e como que a gente vai gerar energia para carregar essas baterias? Então, a forma mais comum de se gerar energia no mundo todo, né, são termoelétricas a carvão. Então, mais carros elétricos significa que teremos menos carros rodando com álcool, diesel, gasolina e rodando com carvão. Sim. Termoelétrica a carvão é o meio mais comum, praticamente um terço de toda a geração de eletricidade no mundo é termoelétrica a carvão. Ah, mas as hidrelétricas são mais sustentáveis e tal. Bom, só existe um país no mundo que é autossuficiente em hidrelétrica, que é o Paraguai. São poucos lugares no mundo onde tu tens condições geográficas favoráveis para inundar grandes áreas e gerar eletricidade. E Fernando de Noronha é o primeiro território do Brasil a banir carro a combustão. O arquipélago administrado pelo governo, pelo estado de Pernambuco, vai proibir a entrada de veículos a combustão a partir de 2022 e eliminar os já circulantes em 2030. A lei já está aprovada, só estipular um prazo ali para acontecer. Mas como que é gerada energia elétrica em Fernando de Noronha? Bom, Fernando de Noronha tem termoelétrica diesel. Então, assim, a gente não vai poder botar álcool, diesel, gasolina nos carros. Ao invés disso, vamos colocar mais diesel na termoelétrica para carregar mais baterias para os carros poderem circular. Isso não faz sentido. Em todo esse processo, o custo é maior e as perdas. A poluição é maior ainda do que botar o combustível direto no carro. Isso é algo bizarro. Bem, a maioria dos ambientalistas são os caras pagos pelo governo para defender os interesses dos governos. Então vão ficar por aí espalhando aquelas mentiras ecoterroristas e aquecimento global e enfim, tudo mais. Mas ainda há gente séria no meio. Então aqui eu cito como exemplo Ricardo Augusto Felício, Thiago Maia e Luiz Carlos Molion. Então eles têm página no Facebook, canal no YouTube, é só digitar o nome deles lá que vocês vão achar bastante informação interessante sobre meio ambiente. Muito obrigado.